De volta para uma conversa de peso, hoje com o diretor da revista News, Kleber Martim. E aí, Kleber, tu veio para São Leopoldo, né? Isso, no ano de 86, eu vim para São Leopoldo para cursar jornalismo. Vim aqui, fiz o vestibular, não tive dúvida nenhuma do que eu queria, né, como comentei antes, né, do direcionamento que eu tive. Vim aqui, cursei, fiz o vestibular e passei a cursar jornalismo. Aí passou-se alguns meses, eu logo busquei trabalho na área. Aí consegui meu primeiro, vamos dizer assim, trabalho, foi um estágio num jornal em Portão. Um jornal que não existe mais, se chamava Univale, e ali eu tive, por ser um veículo pequeno, eu tive a oportunidade de perceber todo o funcionamento de um veículo de comunicação. Da questão da parte administrativa, da parte comercial, da parte de redação e da parte de edição, de execução, enfim, e até mesmo da circulação, que estava muito próximo. E foi uma coisa curiosa, porque logo o diretor do jornal me incumbiu da parte policial, de contribuir na parte policial, na editoria de polícia. Então, um dos trabalhos... É talvez a maior escola que tem para o jornalismo? É a maior escola. Só que eu já fui jogado aos leões, né, antes mesmo de poder, de qualquer adaptação. Então, um dos trabalhos que eu tinha era diariamente ir até a delegacia de polícia e ler todos os boletins de ocorrência. E aí foi importante porque eu comecei a perceber que acontecia muita coisa. Eu imaginava, não, se na questão policial acontece tudo isso aqui, imagina em toda essa região os fatos diários que acontecem. Né? Realmente a comunicação é uma coisa muito importante, porque se alguém não contar isso, as pessoas não vão ficar sabendo. E Portão, na época, como hoje é São Leopoldo, como é Novo Hamburgo, enfim, todo o país, né, o mundo todo, sofria muitos arrombamentos, era uma coisa que me chamava muito a atenção. Eu recordo, inclusive, de um episódio que eu peguei um BO e trouxe uma cópia para fazer uma matéria. E aí eu fiz uma matéria dentro da minha visão. E o diretor leu e me pediu, tem o BO e deixa eu dar uma olhada. Aí ele leu o BO e disse, olha, tu precisa aqui ter um pouco de imaginação. Tu vê, foi encontrado, tu colocaste só o que foi roubado da casa e como é que eles entraram. Mas tu vê que foi encontrado fósforos no chão. Aí tu tem que imaginar, se foi, aqui também no BO está dizendo que o arrombamento foi durante o dia. Então o que teria fósforos no chão? Que o ladrão era fumante ou que houve alguma tentativa de botar fogo na casa. Então eu comecei, né, com isso, perceber que era fundamental a leitura. Que eu estava me faltando esse ponto, ler um pouco de romances policiais, para que eu pudesse, né, também, quem sabe, fazer não só jornalismo, mas também produzir literatura jornalística. Que é uma... Tu foi ler? Foi, sim, foi. Já, na época eu tinha acesso à biblioteca da Unicinos e ali já busquei, né, literatura, não só romance, mas também na área de comunicação, na área propriamente de técnica de reportagem. E, inclusive, dentro da técnica de reportagem, um livro que me marcou muito foi um livro da Cremilda Medina, autora, que se chama A Entrevista. E a autora, eu gostei muito do livro e eu acho também que me pautou muito, direcionou muito na questão da atuação em jornalismo, que ela defende que a entrevista ela tem que ser um embate entre o entrevistado e o entrevistador. Que ela não pode ser uma coisa, não pode ser tranquila a entrevista. Ela tem que gerar efeitos de medo, enfim, de insegurança, de impacto, né, de dúvida. Então, só aí você consegue perceber
em profundidade o assunto que está sendo tratado. Muito bem. Talvez eu estou enfatizando um pouco, mas é mais ou menos por aí a linha que a Cremeu da Medina defende. E também a questão de não se seguir, não se buscar estar preso, encaixotado dentro de uma pauta. A entrevista ela deve ocorrer com fluidez. A pergunta seguinte, eu concordo com isso, ela depende da resposta anterior. Perfeito. No momento que você encaixota dentro de uma pauta, aí entra aquele trocadilho. Que é mais importante aquilo que o entrevistado tem para falar do que aquilo que eu tenho que perguntar, né? Exatamente. E aí entra aí existe um trocadilho, né, dos jornalistas filhos da pauta. Que são aqueles caras muito redondinhos dentro daquilo ali, retinho, quadradinho, né? Na verdade não é redondinho, quadradinho dentro daquilo que ele tem que fazer, né? Exatamente, cumprindo Não pensam fora da caixinha. Exatamente, uma linha acadêmica. Mas então aí, desse jornal, aí entrou o período que faleceu meu pai. E no momento do falecimento dele, vamos dizer assim, os recursos ficaram limitados, porque ele tinha uma empresa que precisava ser fechada, trabalhos em andamento. Uma conversa com a minha mãe, ela me disse, olha, claramente, você precisa não só trabalhar, mas como trabalhar em alguma coisa que te mantenha por um período de 1 ou 2 anos até que a gente consiga equilibrar as coisas. Aí eu via lá no jornal que o pessoal do comercial tinha uma renda bem, né, superior à minha bolsa de estágio. Então eu sentei com o diretor e disse, o diretor, o seguinte, em função do falecimento do meu pai, eu preciso ganhar mais, né, para me manter, né, sem ajuda de casa, e eu gostaria de trabalhar vendendo publicidade. Como todo veículo, a base de todo veículo, ele está fundamentado em 2 alicerces. 2 alicerces, que é a parte, né, a parte editorial e a parte comercial. E vem aquela coisa que eu digo que iniciar um veículo de comunicação não é muito difícil, mas manter o veículo vai depender... Fazer 14 anos, como tem nas revistas, não é qualquer um. Exatamente, e no contexto que nós temos e com a dificuldade que nós temos, que todos têm, a dificuldade é para o maior e para o menor, guardadas as proporções. Tu trabalhou com máquina de escrever nesse veículo? Nesse especificamente, no jornal? Com máquina de escrever. Máquina de escrever. Sim, com máquina de escrever. Então, aí a partir dali, eu passei a vender. Então, eu vendia, aí ele me deu a praça de São Leopoldo para atuar, que não tinha praticamente, não, era muito pouco explorada. Ele pessoalmente atendia 2 ou 3 clientes e eu passei a atender específico São Leopoldo. Então, eu vinha praticamente de 2 em 2 dias só na sede e passava aí em São Leopoldo vendendo. E o que aconteceu? Vendi. Passei a ter sucesso na venda, embora com muita dificuldade, porque não tive treinamento para isso, foi uma coisa, vamos dizer assim, autodidata, mas eu basicamente segui um pensamento, segui uma filosofia que era dar acesso aos anunciantes leopoldenses, ao público da cidade vizinha de Portão. Portão tinha uma estrutura muito pequena de comércio. E essa oportunidade foi tu que enxergou? Eu percebi, ninguém me disse, eu percebi, obviamente, porque como eu já havia morado em mais de uma cidade e vindo de cidades do interior, então eu percebia que no interior você, no caso, para nós lá da nossa... tinha ali 20 e poucos anos. Exatamente. Momento, né? Então, da onde eu venho lá de cima da serra, lá a capital do mundo é Caxias do Sul. Então você precisa consultar para alguma coisa mais grave, é em Caxias. Precisa fazer compras com maior volume, ia-se a Caxias. Então precisava estudar curso superior, mudava-se para Caxias, né? Então aí eu percebi, não, Portão tem uma estrutura pequena de comércio e de serviços, né? Na área de medicina era muito fraca, então o primeiro segmento que eu procurei em São Leopoldo foi a área médica. E hoje tem clientes, na época que eu conquistei, hoje já se aposentaram, muito poucos ainda estão na ativa, hoje são até
posso dizer assim, grandes empresários na área da saúde, e funcionou. Então, aí, a partir disso, eu fiquei, de certa forma, um pouco frustrado, porque a minha ideia era trabalhar específico com jornalismo. Mas aí eu ganhei o entendimento que, primeiro, eu deveria fazer aquilo que era necessário para, posteriormente, fazer aquilo que eu queria. Que lógica perversa de vida é essa, né, Kleber? Quanto por cento do teu dia, do nosso dia, a gente perde fazendo aquilo que a gente precisa fazer e não aquilo que a gente gostaria de fazer, né? Exatamente. E no jornalismo parece que isso ainda é mais dramático, né? Porque sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Exatamente. Eu percebo em duas classes profissionais que são mais próximas do sacerdócio, em função de eu ter estado tão próximo do sacerdócio e compreender a função Sim. do sacerdote. Eu percebo o jornalista e o delegado. Certamente são as duas profissões mais próximas. Tem que haver uma abnegação, né, uma entrega do teu tempo, do teu convívio familiar, do teu psicológico muito forte, porque são isso os bons profissionais, enfatizando. Então, o bom jornalista, e para mim o bom jornalista é o jornalista investigativo. Jornalismo, para mim, é sinônimo de busca da informação. De fuçar. Exatamente. O jornalista que transcreve fatos pela sua aparência, para mim, é um redator. E hoje na internet ficou muito fácil o Ctrl-C, Ctrl-V? Olha... Ou isso nem de longe isso é um veículo para ti? Olha, é interessante tu colocaste. Em 89 eu comprei meu primeiro computador, que foi um PC XT. Para ter uma ideia, né, o disco rígido dele tinha 32 megabytes e já eu comprei um top de linha. E a memória RAM tinha 740K. Ele não tinha memória, ele tinha vaga lembrança. Uma vaga lembrança, exatamente. Exatamente, com uma velocidade mínima. Mas... Ele sempre foi o fuçador, né? Não, exatamente. Então, nessa época acontecia o seguinte, tu tinha que resolver alguns problemas que a máquina tinha, porque a manutenção inexistia praticamente. E não existia a cultura do computador como tem hoje. Tu não sabia o que fazer, tu não tinha para quem perguntar, então a literatura sobre o assunto era muito pequena, a boa literatura era em inglês, né? Então, e acontecia de você ligar, pela manhã você ligar o computador, vinha na tela a mensagem dizendo que ele não tinha teclado, mas estava ali o teclado conectado, né? Ou ele travava. Então a partir dali, logo, chave de fenda, abria a CPU para passar a entender como é que aquilo funcionava, o que era ligado em quê, né? Inclusive, alguma coisa que eu conto hoje para as pessoas, a maioria não entende. Eu comprei esse meu primeiro computador e daí precisei instalar instalar os programas, né? Um editor de texto, como faz? Não, aí eu instalei inicialmente o sistema operacional, que é o MS-DOS. E aí, através de um amigo, de um uruguaio, um engenheiro, que cursava processamento de dados na Unicinos, que era assim que se chamava o curso, ele me trouxe do Uruguai um software que era uma novidade, que era um sistema gráfico. Eram 22 disquetes, eram os discos flexíveis, aqueles de 5 polegadas e 1/4. Então, aí ele me trouxe esse software que se chamava MS Windows, Microsoft Windows. E ele disse, olha, isso aqui é uma espécie assim de um piloto do avião. Tu vai instalar isso aqui, daí tu vai ter um ambiente gráfico, tu vai poder, nessa área de comunicação que tu precisa, tu vai poder fazer desenhos, colorir coisas e vai ser muito útil. Eu instalei o programa e dei o start para funcionar, ele não funcionou, eu não entendia, não tinha linha de comando. MS-DOS, os outros programas tinham uma linha de comando que você entrava com as expressões e eles faziam as funções que tu desejava, ou imprimir, ou copiar, ou colar, né, remover. E aí eu liguei para esse amigo
disse, olha, eu instalei aqui, ele inicia tudo, mas eu não consigo fazer nada com ele. Ele disse, tá, mas tu pega o mouse. Eu digo, não, como assim? Não, o mouse. Aí rapidamente me explicou o que era o mouse. Aí eu disse, não, ok. Desliguei e liguei para o distribuidor em Porto Alegre, onde havia comprado o computador. Eles, não, vem, eu tenho um mouse aqui. Fui lá, paguei $120 um mouse. E $120 na época, em 89, era um valor bem razoável. Aí... Hoje né? Hoje já é. Tu imagina, reais, seria equivalente hoje a uns R$1.500. Equivalente a isso aí. Aí trouxe o equipamento, cheguei em casa, vou instalar, não tinha atrás da CPU nenhum conector compatível com o conector do mouse. Aí liguei novamente para o distribuidor. Diz, não, tu tem que ligar ele na serial. Digo, mas não tem nada parecido. Não, então o teu micro não tem serial. Aí voltei lá, ele me presenteou com uma plaquinha serial, vim, instalei, aí funcionou. Então, como é que está essa nossa revista News hoje? Olha, 14 anos de vida, atendendo muito forte no mercado de São Leopoldo, mas também circulando em Novo Hamburgo fortemente, região, né? Exatamente. A revista News, a gente vem, nesses 14 anos, nos trouxe muita experiência e muita compreensão do mercado. Nós temos hoje, talvez o de mais importante na revista é o status e a imagem que ela criou. A imagem que é reflexo do que a gente vem fazendo. É uma referência na tua cidade especificamente, especialmente, mas nessa região. Exatamente. A gente é conhecido inicialmente por conteúdos, na sua maioria, exclusivos, e também por retratar um pouco do cotidiano, fazer um registro do cotidiano da comunidade. Das comunidades, a gente também retrata Novo Hamburgo, em maior parte São Leopoldo, mas retratamos Novo Hamburgo e alguma coisa menor espaço do estado. Meia hora não tem como a gente esgotar uma vida inteira tão expressiva e tão cheia de busca como tu sempre fez, como tu de leve pode nos contar aqui. Mas acho que deu para a gente conhecer um pouquinho mais dessa figuraça que é o Kleber. E convido as pessoas a acompanharem cada vez mais a nossa revista News, que sempre tem uma boa surpresa a cada mês, né, com matérias sempre especialmente escolhidas. Faz questão de fazer parte de toda a pauta da revista, né, de escolher a dedo o que vai estar dentro dela, mês a mês. É isso, né? É isso, Rodrigo. E aproveito o momento para te convidar para ser nosso entrevistado na revista News. Vai ser um grande prazer essa troca de figurinhas aí com esse pessoal que é nosso amigo. Sucesso e vida longa. Obrigado, igualmente, felicidades. Hoje, numa conversa de peso com o diretor da revista News, Kleber Martin. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.